Salve, minha galera! Vamos embora para o primeiro vídeo de dicas de Cartola FC dessa temporada de 2024. Tem novo esquema de valorização, tem novo esquema de ligas, então a gente só vai trazer hoje o nosso time com algumas análises de dicas de jogadores por posição. Então vamos passar aí um vídeo rápido, né? Não vou prolongar muito, e também vamos passar o olho no Cartola Express, tá? 300 mil em premiação na primeira rodada, é muito cash money. E é lógico, nessa temporada, quem quiser ter acesso ao meu time, eu vou deixar o link do Telegram, tá? Não vai ter mais plano VIP do Cartola FC, somente plano VIP de Cartola Express. Então, referente ao Cartola FC, o meu time, você vai conseguir acessar lá na minha página no Instagram, que é Golden Fish. Então, toda atualização sai lá. E também no Telegram, que o link também tá lá no Instagram. Então, vamos embora pro vídeo de hoje. Vamos iniciar então a nossa escalação para essa primeira rodada. Falta um dia para o mercado fechar, então a gente não vai prolongar muito, né, nem inventar muita coisa. Primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui nos confrontos. Nos confrontos para essa rodada, a gente tem Internacional e Bahia lá no Beira-Rio. O Internacional é favorito, mas eu acredito que o Bahia possa vir a surpreender aqui também, tá? O Internacional empatou 0-0 com um time muito ruim no meio de semana, teve muito jogo, né? Teve muita finalização. A zaga do Bahia pode surpreender, já é meu primeiro palpite. Criciúma e Juventude, um jogo que o Criciúma é favorito aí, pela questão das estatísticas, só que o Juventude não é um time bobo, tá? Tem muita gente falando aí da parte defensiva do Criciúma. Eu vejo aí um jogo páreo a páreo aqui, não dá para arriscar muita coisa. Pode também ter um ambas marcam nesse confronto. Fluminense e Bragantino, do jogo muito bom de se assistir, dois times que jogam para frente, jogam para cima. Aqui é um jogo over, eu vejo potencial aqui para over 1,5. Então a gente tem na parte ofensiva Germancano, John Arias, do lado do Bragantino, Eduardo Sacha, Thiago Borda. Então a gente tem muitos bons nomes para esse confronto. E na parte defensiva não tem como não falar, né? Juninho Capixaba, o cara do Bragantino, né? Não sei se vai jogar um pouco avançado, se vai jogar recuado, mas com muito potencial de produzir média básica. Próximo confronto também no sábado é São Paulo e Fortaleza. Aqui um jogo para truncado, cara. Rogério Ceni, São Paulo. Eu vejo um jogo de poucos gols aqui. Não vejo um jogo de para over. Então a gente pode tentar pegar alguma coisa nesse confronto. O Igor Vinícius, o Wellington, da parte defensiva de São Paulo, jogadores de média básica. A gente tem também o Alisson no meio de campo, produzindo média básica. A gente viu isso no jogo no meio de semana. Do lado do Fortaleza tem o Iago Pikachu, que gosta de surpreender. Então temos alguns nomes bons aqui que dá para colher, a gente vai passar o olho ali rapidamente. Quem está custando mais baratinho também. Vasco e Grêmio, primeiro jogo de domingo, às 4 horas. Aqui um jogo difícil. O Vasco, não sei, cara. Aqui dá um ambas marcas, não vejo esse provável SG para esse jogo. O Grêmio, Diego Costa, Pavon, cara, vem para cima aqui. O Vasco tá sem Payet, não sabemos se ele vai para jogo, provavelmente não vai. Então perde um pouco na parte ofensiva de criação. Aqui o jogo difícil. Corinthians e Atlético Mineiro, Hulk, aqui fica difícil. Paulinho, os caras estão muito focados, muito difícil TSG pro lado do Corinthians. Também pro lado do Atlético Mineiro, muito difícil. Corinthians de Romero, de William Alberto. O Romero até que foi muito bem, tá? No jogo do meio de semana aí, os dois. A duplinha saiu muito bem. Eu vejo o potencial pro Romero, tá? Pode, se tiver gol aí, vai ter participação dele. Do lado do Galo é o Hulk, né? O Hulk não tem o que discutir. Atlético Paranaense e Cuiabá também jogo válido domingo. Aqui eu vejo o potencial de SG, né? Tá no top 3, nosso conteúdo para essa rodada. O Cuiabá que venceu fora de casa por 2-0, mas não enfrentou ninguém nesse meio de semana. Já o Atlético Paranaense fez uma goleada aí, com o Mastriani marcando o gol de novo. Cara, é muito difícil deixar o Mastriani de fora. Tô cogitando fazer até uma duplinha do Mastriani com um meio de campo ali, Zapelli, muito bom jogador também. Atlético Goianiense e Flamengo, jogo também domingo. Cara, o Atlético Goianiense é o melhor ataque do Brasil hoje, mas vai agora que vai colocar o seu valor à prova, enfrentando um Flamengo de melhor defesa. Cara, aqui jogo difícil. Não venha me surpreender falar que o Flamengo é o top 1 desse G pela temporada, porque o Atlético Goianiense é um time enjoado, tá? Então eu vejo o Atlético Paranaense, o top 1, Flamengo abaixo um pouquinho, mas isso é conversa para outro momento. Na parte ofensiva, Pedro, Arrascaeta, Everton, Cebolinha são bons nomes. Mais um jogo no domingo, Cruzeiro e Botafogo. Vejo um jogo ruim aqui para gols. Cruzeiro que fez 3-0 e tomou um empate no jogo nesse meio de semana, né? Na Sul-Americana, surpreendeu todo mundo aí, né? 3-3. O jogo foi até bom, mas o time cansou no segundo tempo. O time do Botafogo jogou lá contra a LDU lá, tá em Quito.
perdeu só de 1-0. O time Botafogo aí veio com 4 atacantes, que é um jogo difícil também, no meu ver, tá? Talvez o Botafogo possa surpreender esse Cruzeiro, ou ele no Botafogo. É, Barradão, último confronto, Vitória e Palmeiras. O Palmeiras também tomou o gol do Liverpool aí na Libertadores. Cara, os times brasileiros estão danados essa semana. O Palmeiras é um dos CGs mais favoritos para a rodada. A gente não sabe ali quem que vai jogar ao certo, tá? Vamos ficar esperto, porque o Abel tem trocado muito ali a parte defensiva. Mike, Marcos Rocha, o Luan com o Gustavo Gomes. Eu acredito que deve jogar Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez. Aí Mike, Marcos Rocha fica aquele negócio 50-50, não dá para definir muito. No meio de campo, Aníbal Moreno está jogando muito, já participou de 2 gols seguidos, né? Então marcou na final, marcou na Libertadores. Olho nele, um jogador que está custando 6 cartoletas, muito bom. Na parte ofensiva, a gente tem Flaco Lopes, cara. Flaco Lopes está marcando seu golzinho, tem média básica. Aqui, se pintar gol, pode ter participação dele. O Endrick está voltando de lesão, não sei, a minutagem pode ser mais baixa. Aqui eu ficaria com o Flaco Lopes. Então, praticamente, a gente já passou uma análise escapada de tudo o que vai rolar nesse fim de semana. Já demos a dica de alguns jogadores. E agora vamos escalar nosso time. Eu vou escalar um jogador e dar mais 2 dicas, beleza? Então, começando com o goleiro, primeiro nome que eu cito é o Rossi do Flamengo, potencial de fazer um bom jogo aí, porque o Atlético Goianiense vai atacar muito, então potencial de fazer pelo menos umas 3 defesas. Aqui, Gatito Fernandes pode ser uma surpresa para essa rodada, agora eu estou falando, o Cruzeiro é um time que está atacando muito, o Botafogo pode vir a surpreender. E o terceiro nome, Rocher do Internacional, é um potencial aí de segurar o SG, por mais que, igual eu falei, que pode ser um jogo de ambas marcas, a galera tá visando muito ele, não tem como fugir, no meu ver, nessa primeira rodada, de uma peça defensiva do Inter. Então, em cima disso, por enquanto, a gente vai com o Rossi do Flamengo, que eu acho que o Atlético Goianiense é um time que vai atacar muito, mesmo que tome gol, vai produzir aí scout básico. Ele precisa, a régua de valorização ele precisa mais ou menos 4,5. Então, se tomar um gol e fizer 3 pontos, não vai perder muitas cartoletas, dá para correr o risco. Na lateral, eu vi algum potencial no Mike do Palmeiras, né? Como eu falei, tem que ficar esperto se vai jogar ele ou o Marcos Rocha. Vamos olhar aqui, ó, quem está provável hoje já não aparece o Mike. A gente tem os dois em dúvida, vamos ficar esperto enquanto a isso, porque o último jogo da rodada é Palmeiras e Vitória. O Mike estava muito escalado. Marcos Rocha é um bom nome? Também é um bom nome. O que você pode fazer? Escala. O problema é que se tiver um jogador mais barato, né? Escala Marcos Rocha e Mike e coloca um cara no banco. Aí, se jogar, arrebenta. Então, primeira dica seria Mike, mas ele está em dúvida. Segundo nome, Ayrton Lucas do Flamengo, jogador que participa muito na parte ofensiva, tem participado com gol e assistência. Outro nome que eu gosto bastante é René do Internacional, um cara que tem muita média básica, vindo custando 5 cartoletas, né? Um jogador da peça defensiva do Inter vale a pena escalar, então já indico ele. Temos o Varela do Flamengo custando a 4 cartoletas, um pouco mais em conta do que o Ayrton Lucas. E também temos o Igor Vinícius. Igor Vinícius com potencial de média básica, um jogador muito bom ofensivo, custando 3 cartoletas, vai valorizar com certeza. E por último, Claudinho do Criciúma. Muita gente está citando ele, realmente ele vem apresentando bons números aí no Campeonato Estadual. Vamos ver como que ele vai sobressair contra o Juventude, tá? Olho nele, custando 2 cartoletas, pode ser um destaque, mas eu não vou arriscar muito não. Por enquanto, né? Dentro das minhas laterais, eu vou optar por Igor Vinícius e Ayrton Lucas do Flamengo. Vai ser meus 2 laterais por enquanto. Não estou confiante no Mike ali, né, com o Marcos Rocha em dúvida. Não quero arriscar. Vou de Igor Vinícius e Ayrton Lucas, dobrando o Flamengo. Na parte defensiva, os zagueiros, a gente já tem Murilo e Gustavo Gomes, né? Os dois prováveis. O Luan não vai para jogo, então já cogita menos um zagueiro bom e barato. A gente tem Fabrício Bruno custando 7 cartoletas, um excelente nome. A gente também tem Diego Costa do São Paulo, um jogador que tem produzido bastante scout base durante a semana, durante o Campeonato Paulista. Durante a semana ele foi bem também. O primeiro defensor que eu vou escalar vai ser o Vitão do Internacional, com potencial também de produzir média básica, de enfrentar o Bahia em casa. Pelo menos um defensor do Inter, eu acredito que precisa ter para a temporada. E o meu segundo zagueiro vai ser do Atlético Paranaense, tá? Não tem como não olhar para o zagueiro do Atlético Paranaense nessa rodada. A gente tem o Kaique Rocha ou o Pedro Henrique que vai para jogo. Então a gente vai ficar esperto em relação a isso para não perder um jogador de início. Então a gente citou Fabrício Bruno, Diego Costa, Vitão e Kaique Rocha são os 4 nomes defensivos para essa rodada. Ó, por enquanto, aqui na nossa parte defensiva tá assim, com 2 do Flamengo, cercando um do São Paulo, um do Inter e um do Atlético Paranaense. Sem Fabrício Bruno aqui, né? Tem a questão do Léo Ortiz, então vamos acompanhar o Flamengo.
Para meio de campo, eu vou de Matheus Pereira, Maurício e Zapelli do Atlético Paranaense. Estou deixando o De La Cruz de fora. Nos últimos jogos ele não tem vindo muito bem. Lógico que pode surpreender, fazer um bom campeonato brasileiro. Um jogador que tem participado pouco na parte ofensiva do Flamengo com gol e assistência, mas tem jogado muita bola, tá? Então, um jogador de média básica. Mas eu tô entre meus duas opções que eu tenho, né? Maurício e Zapelli fixo no meu time, eu fico com essa terceira opção em aberto, Matheus Pereira jogou muito bem no meio de semana, é o batedor de pênalti, pode bater falta, bate escanteio, então com potencial um pouco maior aqui para esse jogo, por mais que é contra o Botafogo, e eu falei que o SG do Botafogo é mais viável, aqui a gente está pensando também em regularidade, o cara de média básica tem um potencial de ir muito bem. Se eu não fosse com ele, eu cito mais dois nomes com potencial, e é Garro do Corinthians, Garro é um jogador de média básica, que tem vindo muito bem nos jogos, e para surpreender, um Alisson do São Paulo, tá? E não o James Rodrigues. Apesar que o James Rodrigues é o potencial um pouco maior de. Essa foi a nossa dica para meio de campo hoje. Então sobrou 60 cartoletas para a gente poder escalar três atacantes. De cara, já vou colocar dois nomes aqui que eu não vejo como ficar de fora, que é o Pedro do Flamengo e o Mastriani do Atlético Paranaense. Então a gente tem um time custando 72 cartoletas, véio. Nos resta 78. Aqui dá para fazer uma ousadia, dá para buscar alguma coisa interessante, né? Eu estou cogitando fazer uma loucura aqui, hein? Esse acréscimo de 10 cartoletas me cogita fazer uma loucura com o Hulk aqui. Não me duvido não, hein? Bom, esse terceiro atacante vocês vão descobrir uma hora antes do mercado fechar, quando eu soltar o meu time lá na página do Instagram, tá? Quem quiser ter acesso ao meu time, lá na página do Instagram e também no link da descrição do vídeo lá do Telegram, que vai sair o meu time lá também. Por enquanto não vou de Hulk, tá? Tem Hulk e Paulinho aqui muito à frente dos jogadores, mas também temos, além desse nome, Flaco Lopes, tá metendo gol. Germancano vai jogar em casa, pode fazer o seu golzinho. Ângelo Romero está se destacando muito nos últimos jogos. Canóbio, jogador bom de média básica, fazendo duplinha com o Mastriani. E também o Cebolinha, né? O Cebolinha é um jogador bom de média básica, mas não tem minutagem. Então a gente tem muitos bons nomes para colocar na parte ofensiva. Por enquanto, vou cercar um ofensivo do Palmeiras. Daqui a regularidade. Vamos com o Flaco Lopes. A gente tem uma dupla do Atlético Paranaense e três, quatro jogadores diversificados para poder cercar. Quem sabe um passe do Ayrton Lucas para gol de Pedro, né? Que já está como capitão aqui, não tem outro jogador não. Como sobrou um pouquinho de cartoleta, a gente pode colocar um treinador um pouco mais caro, tá? Não necessariamente colocar o treinador do time do Criciúma, que está muito escalado, custando três cartoletas. A gente pensa no nome acima que tem probabilidade de vencer, que não vai perder muito patrimônio. Então a gente tem o Kudê custando 9 cartoletas, a gente tem o Thiago Carpini custando 8, a gente tem também o Fernando Seabra do Cruzeiro custando 7, e um Arthur Jorge aí também do Botafogo custando 6, com potencial. Eu vou de Cuca na parte defensiva. Ah, lembrando vocês, né? Falei que ia passar o olho no Cartola Express. Ó, não fique de fora da liga principal do Cartola Express. Premiação R$ 100.000 em dinheiro para o primeiro colocado. Cara, não tem como ficar de fora. Então, se você quiser receber as minhas dicas, né, exclusivas que eu vou encaminhar lá no Telegram, vou deixar também o meu contato aí, ou vocês podem me chamar lá no Instagram, lá, Golden Fishman, que eu vou passar para vocês o valor do plano mensal, tá? Então, não fique de fora, depois não vem reclamar. Então, mesmo custando 10, meu time for custando 92 cartoletas, aqui mesmo eu vejo um time bastante competitivo, né? A gente não tem Arrascaeta e nem Pedro, ó, e nem Rafael Veiga, mas a gente pensa em temporada, a gente não está com um time ruim, né? Então dá para poder arriscar um pouco no treinador, o time custando 92, sobrando 18, está numa média de padrão bom. Então a gente vai assim por enquanto, né, para essa primeira rodada. Então se você gostou do vídeo, deixe o seu like, vamos embora e menos de 100 pontos a gente nem comemora esse fim de semana.